pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações. Com imensa alegria, do nosso desejo, da nossa determinação de nos tornarmos espíritos melhores. E não tem como nós começarmos os nossos estudos se nós não buscarmos o nosso modelo, o guia da humanidade, o farol dos nossos corações, o nosso mestre, o sublime Galileu, Jesus, que aqui reencarnou conosco para nos exemplificar o nosso caminho, a trajetória como Espírito divinos, criados simples e ignorantes, iríamos atingir a perfeição como criaturas. E o nosso amado Mestre, dentre tantos exemplos e tantos esclarecimentos, falou-nos que Ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém, nenhum espírito chegaria ao Pai, sintonia, conectividade em definitivo, com o amor infinito do Criador, se não fosse através dele, dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, do seu amor. Então, meus amados, vamos todos nós, neste momento, procurar ao máximo acalmar as nossas ansiedades, acerenar os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, esses nossos irmãos, bons espíritos amigos, espíritos amorosos e valorosos, que nos antecedeu no projeto da nossa encarnação, que patrocinou, que nos ajudou a nós estudarmos as nossas necessidades mais urgentes de transformação, para que com um novo corpo, em um novo ambiente, e muitas vezes com os mesmos espíritos, pudéssemos fazer a redenção dos sentimentos que teríamos que transformar. Esses espíritos amorosos e bons, que nos assistem, inspiram, que nos ajudam. Que possamos, com o entendimento do Espírito que somos, darmos sempre melhor condições para que esses espíritos bons possam nos ajudar, nos inspirar a nós vencermos as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Senhor Jesus, queridos amigos amorosos e bons, mais uma vez nós estamos reunidos pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações. Em seu nome, Jesus, e com a sua permissão. E lhe rogamos, Senhor, que o Senhor conceda a todos nós, a todos os lares conectados aos nossos, a todos os espíritos que habitam esses lares, a proteção, o amparo, a assistência, a segurança, Senhor, para que possamos trilhar com mais segurança o caminho do bem e do amor. Senhor Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que agradecer-lhe por tudo nas nossas vidas, por estarmos reencarnados, na ambientação reencarnatória que estamos, com os espíritos que o Senhor nos concedeu a oportunidade da convivência, na sociedade que necessitamos.
que necessitamos. Enfim, Jesus, nossas vibrações de amor e gratidão possam unir e ser única a chegar ao seu coração magnânimo em reconhecimento por tudo. E também somos mais conscientes de mudar a nossa intimidade. Sentimentos, Jesus, ainda temos que renovar. Quantos impulsos, quantas vontades, quantos desejos que insiste a assaltar os nossos pensamentos e permanecer em nossa intimidade. E nós já sabemos que esses sentimentos, esses desejos, essas vontades, esses impulsos, resultante das remanescências das nossas escolhas ao longo dos milênios, nas esteiras das nossas reencarnações. E aqui estamos agora, Senhor, a rogar-lhe. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Enfim, ajuda-nos, Jesus, para que com o nosso esforço, com o suor das nossas testas, com a nossa dedicação em aprender a amar e servir incondicionalmente, sermos, Senhor, instrumentos e estímulos do seu amor, a quem quer que seja, e por um segundo apenas que aproximar de nós, que a nossa atmosfera psíquica, o nosso amor, o nosso desejo de sermos úteis e de aprendermos a amar, esses espíritos que aproximar de nós possam sentir o seu amor, Jesus, através do nosso sorriso, do nosso aperto de mão, do nosso olhar, do nosso abraço. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre fazemos nas nossas manhãs de domingo, né? E também como uma recomendação, nosso orientador maior, do nosso diretor espiritual, do nosso Hospital Escola Abraço Fraterno, o nosso querido professor Eurípides, com sua equipe generosa e bondosa, que acolhem todos os nossos corações, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de crítica. Porque esse Espírito amoroso e bom conhece a nossa intimidade. A sua equipe conhece os nossos desejos e os nossos sentimentos. E eles não nos julgam, não nos criticam, nos acolhem, porque veem atrás das nossas imperfeições ainda, das nossas falhas. Eles nos veem e nos sentem como Espírito de Deus, como irmãos. E desde a época que ele esteve reencarnado aqui, lá em Sacramento, no Centro Espírita Esperança e Caridade, ele teve a recomendação de Maria,
a pedido de Jesus, que sempre, em todas as atividades, estudássemos o Evangelho, segundo a nossa doutrina espírita. A nossa doutrina de amor e de paz e de luz. E como estamos agora nessa tecnologia, nesse sistema, né? Então a gente está tendo a disponibilidade do tempo para fazer a leitura do Evangelho. Então, vamos lá, né? Como nós estamos fazendo na sequência, o capítulo de hoje é Meus Amados. É muito desafiador, como todos os capítulos do Evangelho, né? Porque se nós vermos a sequência, né, lá da estruturação, desde do cumprimento das leis divinas, depois vem ver os paradigmas das bem-aventuranças, e depois o último capítulo foi amar ao próximo. Tranquilo, né? E o de hoje? Meus amados, o título do capítulo de hoje é Amai os vossos inimigos. Perdoe, mas eu gostaria de fazer alguns comentários antes de nós lermos mais profundamente. Como é que nós vamos fazer essa concepção de inimigos? Porque se nós observarmos, no capítulo anterior foi falado para nós amar ao próximo, né? Como é que é essa colocação de inimigo, né? Inclusive, Jesus, na oportunidade lá, quando se questionou para ele quem era o próximo, né? E agora Jesus está colocando aqui o inimigo. Quem são os nossos inimigos? Naquela oportunidade do próximo, Jesus exemplificou com a parábola do bom samaritano, dizendo que tinha uma pessoa caída no chão, machucada e sofrendo. Não falou de onde que ela era, quem que tinha feito, o que tinha feito com ela. E observou quem foi o próximo dele, quem o acolheu e quem o ajudou. E Jesus, agora nesse capítulo, né, nessa recomendação de amar os vossos inimigos, né, ele nos trouxe, então, uma reflexão, porque desde os tempos remotos lá de Moisés, quando nós começamos a tomar consciência de um Deus único, né, como foi difícil, e ainda é difícil até hoje, depois de milênios, o entendimento, né, do que vem a ser o inimigo e qual é o nosso procedimento para com ele, né? E vamos, então, agora a cada um, porque é preciso que nesses encontros das nossas manhãs, é preciso tirar dos nossos corações reflexões. Porque se não tiver nenhum efeito de mudança na minha intimidade, a minha participação não vai trazer o fruto, não vai produzir o fruto que os nossos benfeitores e que os nossos propósitos que aqui estamos possa realizar. Então, meus amados, vamos pensar assim, né? Para cada um na sua intimidade. Agora, né? Quem são meus inimigos? Eu acredito que nós, no estado evolutivo que nós nos encontramos, que nós não tenhamos, assim, a esse nível inimigo realmente que queira nos esfaquear, que queira nos matar, né? Acredito que nós não temos um inimigo assim tão, digamos assim, né? Tão ferrado, assim, tão difícil, né? Então, nesse milênio agora, terceiro milênio, nova era, né? Como é que vai ser a nossa interpretação, então, de inimigo? Então, muitas vezes, o sentimento, o que nós temos que observar na nossa intimidade é quais são os sentimentos que eu tenho tido. Vamos começar na célula principal da estruturação da nossa reencarnação, que é a nossa família consanguínea. Será que eu tenho na minha família consanguínea algum irmão, algum espírito divino que nessa oportunidade está comigo, em que eu tenho uma diferença muito grande do jeito de pensar, do jeito de fazer as coisas?
Porque esse Jesus nos convida a amar é exatamente essas pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós. Então, que cada um na sua intimidade procure observar como é que está o seu íntimo, como é que está o seu amor, sua tolerância, sua compreensão com aqueles que diferem dos nossos pontos de vista, das nossas concepções. Vamos estender um pouquinho mais. Onde nós trabalhamos, como é que é a nossa ligação com esses espíritos do nosso convívio de trabalho? Porque, brincando assim, né? No trabalho nós temos 3 tipos de relacionamentos, né? Entre o subordinado e o chefe, entre o chefe e o subordinado, que seria o mesmo, entre os que convivem, os pares que estão nos mesmos cargos e nas mesmas condições, né? Como é que é isso na intimidade de cada um? Será que lá eu tenho algum inimigo? Nós estamos falando a esse nível, nós estamos estudando, e vamos estudar o capítulo de hoje, a esse nível de inimigos. Por quê? Normalmente no ambiente de trabalho, o chefe é aquele o quê? Que só me cobra, que tudo que eu faço não está bom, que me exige, que não entende a minha dedicação. E quando eu sou o chefe em relação ao meu subordinado, o meu subordinado é aquele que não compreende o que eu explico, que não compreende a minha sabedoria, que não faz aquilo que eu peço. E o par? O par é aquele que fica de olho lá tentando assumir a minha posição ou tomar o meu cargo. Estendendo, então, para nós estudarmos na nossa intimidade. O nosso nível de amor, de afeto, de compreensão a esses espíritos. Vamos agora, então, aos espíritos, irmãos nossos, criaturas divinas, que estão responsáveis, com a responsabilidade imensa de ser os nossos dirigentes em todos os níveis do poder. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Se esses espíritos não tomam as suas medidas, não fazem as suas decisões de acordo com a minha ótica, qual é o meu sentimento? Chegamos até a pensar que eles são nossos inimigos. Meus amados, olha aqui que desafio que Jesus coloca-nos, por isso é que nós vamos ler para nós entendermos melhor. Como amar a essas pessoas? Como amar essas pessoas que no nível consanguíneo, entre aspas, diz muito, né, que punhalou pelas costas, deu prejuízo, fez intriga, gerou dificuldade, persegue, me cobra, me exige, e assim o trabalho. Como é que eu vou fazer? Então, será que é isso mesmo que Jesus colocou para nós? Como é que eu vou fazer para amá-los? Mas como é que eu vou? Se eu conseguir, seria ótimo. Mas vamos por etapas. Se eu conseguir. Por quê? O meu batimento cardíaco, a minha atmosfera psíquica, meu campo energético, com os espíritos ao qual eu tenho dificuldade, eu considero meus inimigos, não bate da mesma forma meu coração. A minha interação psíquica através da minha atmosfera psíquica não tem o mesmo campo vibratório de atração e de repulsão do que ao espírito ao qual eu tenho afeto e carinho. Então, como é que é? O que Jesus, então, aqui colocou para nós? Diante dessas reflexões que estamos fazendo, vamos ver onde é que nós estamos nos encaixando. Se nós estamos cumprindo um pouquinho esse amai os vossos inimigos. Vamos lá. Então, qual que foi a primeira, né, assim, a primeira frase das frases aqui da abertura? Retribuir o mal com o bem.
os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E dentro das instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. Então vamos lá. E o Kardec aqui, né, com a sua sabedoria e amor, pegou de dois evangelistas. Ele pegou Mateus e Lucas, porque os evangelistas muitas vezes falavam a mesma coisa, né? Tentavam traduzir a mesma coisa que Jesus falou em ângulos, em pontos de vista, talvez um pouquinho diferente para nos ajudar na compreensão. Então vamos no primeiro de Mateus. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. E Jesus diz: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Publicanos na época eram os nossos irmãos que eram tidos de má vida, de exploradores, de ladrões, de corruptos. Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Quem que eram os pagãos? Eram os irmãos que não tinham crença em Deus. E ainda dentro de Mateus, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Nessa colocação do Evangelho de Mateus, o que Jesus, então, nos chamou a atenção? O que ele fala, né? Que nós devemos sempre retribuir o mal com o bem. E diz também que Deus, no seu infinito amor, todo, ele ama da mesma forma que ama a mim, ele ama aquele que eu considero meu inimigo. E isso, muitas vezes, para nós é muito difícil. Por quê? Porque eu gostaria que Deus não gostasse daquele que eu não gosto. Mas saber que Deus ama exatamente da mesma forma. Aquele que praticou, que me caluniou, que me humilhou, que me traiu, sei lá, o que houve entre nós? Deus o ama da mesma forma. E também colocou que nós devemos orar. Amados, como têm sido as nossas orações para aqueles irmãos ao qual nós temos dificuldade? Como têm sido as nossas orações para esses Espíritos de Deus que estão, como sempre comentamos aqui, com a responsabilidade de estar dirigindo as instituições do nosso país? Como nós temos envolvido esses irmãos no nosso amor? Porque se alguém não faz como eu acho que está certo, eu quero que ele tenha dificuldade. E a colocação do Evangelho de Lucas? Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam as que as amam? Se o bem somente fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles que vós possais esperar mesmo favor, que mérito vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para oferir a mesma vantagem?
Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar alguma coisa. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, meus amados, imaginem só, para os espíritos que ainda não despertaram, que são espíritos de Deus, que imaginem que a vida seja apenas essa vida, e que tudo termina quando deixamos o corpo. Quanta dificuldade, ou seria impraticável isso que Jesus está nos pedindo. Para quem não se despertou ainda para a criatura divina que aqui está muito rápido e passageiro, que a vida nunca interrompeu, que ao longo dos milênios, nas estrelas das nossas reencarnações, esses espíritos que estão conosco agora têm referências energéticas com a nossa intimidade. E que a lei divina é o do amor, e ela sobreporá e sobrepõe. E ela é eterna e imutável. E que só o amor permanecerá para a eternidade, só o bem permanecerá para a eternidade, e que nós teremos que irmos com as nossas experiências, a cada dia mais pensando, agindo, alinhando as nossas ações com as leis divinas do amor que está em nossas consciências. Mas para nós, que por misericórdia e amor, por bondade, Jesus nos concedeu a oportunidade de, mais uma vez nessa encarnação, estarmos em contato com o seu Consolador, com o esclarecimento do Espírito Divino que somos. E o que é que nós viemos fazer aqui, que sentimentos viemos renovar. E conforme o que nós fizermos aqui, para que colônia, para que ambiente iremos habitar quando deixarmos os quartos. Então, para nós, que já temos esse entendimento, o nosso compromisso é um pouco maior. Porque vamos aqui, então, aos esclarecimentos de Kardec. Porque quantas vezes, né, somos questionados, sou questionado, né? Como é que eu vou amar alguém que só me prejudica? Ou seja, eu tenho para com esse espírito, porque, amados, as leis divinas são perfeitas e justas. A minha inimiga é porque teve uma relação anterior. Nós tivemos uma convivência. Nós temos referência energética das esferas espirituais. A falta de amor devido a nós não termos exercido o perdão, e muitas vezes o outro também, a nossa aproximação com ele nos gera dificuldades, até como vocês vão ver aqui que o Kardec fala, até uma lei física. Os fluidos que eles nos emitem, né? Que tipo de fluidos que nós emitimos, porque nós somos responsáveis pelos nossos. Mas eu vou ter que ter esse mesmo carinho, esse mesmo afeto com aquele ao qual eu tenho afinidade, a qual as nossas referências energéticas são de eflúvios de alegria de estar próximo. São eflúvios de contentamento de quando nós pensamos naquele espírito, naquela pessoa, emite do nosso corações vibrações de amor e de alegria. Então, o que Jesus mesmo, né? Como é que nós vamos nos colocar na nossa função evolutiva de agora? E o Kardec, né, esse comentário aqui do item 3 é do Kardec. Eu acredito que vai nos ajudar muito a colocação que ele fez. Então eu vou ler e a gente vai comentando. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. Porquanto, a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Ou seja, olha a colocação que ele está fazendo. Como é que é
esse amar. Então ele fala, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a um irmão, um amigo. Né? A vontade de estar junto, a alegria de estar convivendo, de estar perto. Né? Jesus não quis dizer que você vai ter para esse, que os seus laços já são, suas referências energéticas já são de afeto, a mesma ternura com aquele que ainda vibra para nós e nós para com ele, vibrações ainda de animosidade. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Pessoas que se desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então, olha que colocação, que esclarecimento belíssimo do Kardec. Se nós conseguíssemos isso, nós já estaríamos em outro campo de amor, em outro trabalho. Né? A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão de fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Amados, olha a responsabilidade que nós estamos adquirindo com essa compreensão. Quando eu aponto o dedo, julgo, emito os pensamentos de julgamento, olha o tipo de fluido que eu estou impressionando aquele espírito. Se a esse espírito, em que eu aponto o dedo, julgo e critico, não tiver a estrutura moral de sentimentos, os meus fluidos impressionarão o campo energético para o espírito desse espírito. Eu estarei responsável pela parcela de dificuldade e dor que ele passar, pelo meu estímulo. Então, meus amados, isso é seríssimo demais. Porque isso é lei física que rege o universo infinito. E nós fazemos parte dessa natureza do universo infinito. Então, aquele que não pensa como eu penso, que não faz o que eu quero, é aí que Jesus vem nos colocar. Eu devo ter para com ele que tipo de pensamento? Pensamento benévolo nos envolve em agradável eflúvio. Quem, meus amados, não teve a oportunidade de sentir o envolvimento do benfeitor amigo, do espírito amoroso e bom que esteja encarnado ou desencarnado que nos acolhe? Como é que ele diz aqui? Esse agradável eflúvio é o que nós devemos lutar imensamente para emitir aos espíritos. Temos a referência energética de considerarmos como que dificultam as nossas vidas, que são nossos inimigos, que tomam as decisões contrárias aos nossos desejos e objetivos, que eles não sabem fazer o que tem que ser feito. Bom, daí a diferença das sensações que experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre ele e os amigos. Está claríssimo isso. Não é com o mesmo amor, mas eu tenho que ter na minha intimidade essa percepção que ele é criatura divina e que Deus o ama assim como eu. E que se ainda toma atitudes, toma decisões, daquela forma é transitória e passageira. Se este preceito parece difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda que se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar.
Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo tempo para exprimir matizes diversos do mesmo sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. E aí, então, Kardec vai acabar de concluir nesse último parágrafo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato com o amigo. Amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Amar os inimigos é perdoar-lhes. E agora aqui está até grifado com outra letra no meu evangelho aqui, que eu não sei de qual editora que são de vocês, né? Que está assim, né? Então, amar os inimigos sem pensamento oculto e sem condições. É perdoar-lhes, né? Sem pensamento oculto e sem condições. O mal que tenha nos causado. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo uma vez em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. E é abster-se, quer por palavras, quer por atos, por pensamentos, de tudo que possa lhes prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Meus amados, a cada um na sua intimidade aí está fazendo a reflexão. Como é que nós estamos aí, né? Como é que Kardec colocou aqui, né? Nós estamos preenchendo a condição desse mandamento? E já ficou muito clara a separação da nossa colocação, do nosso sentimento, do afeto e do carinho aos espíritos ao qual nossas referências energéticas já são harmoniosas. Porque, vamos pensar, né? Por que alguém, de alguma forma, tenta nos gerar dificuldade? Quais foram as referências energéticas nossas com esse espírito? Mas nós não podemos ser responsáveis pelas ações e pelos pensamentos dos outros. Nós só somos responsáveis pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. E dá para nós compreendermos aqui, então, né? Inclusive, abrindo um parênteses, porque faz parte também do nosso capítulo, né? Os inimigos desencarnados. Porque muitas vezes ainda a nossa vontade, o nosso desejo seria de eliminar aqueles que nos geram aflição. Agora, por que um espírito tem, entre aspas, né, condições, ou não sei se eu poderia usar essa palavra, poder de alterar a nossa intimidade? Vocês já pensaram bem nisso? Por que alguém tem condições, referências de mudar a minha intimidade interna? Por que ele mexe na intimidade dos meus pensamentos? Por que quando eu aproximo dele, meu coração dispara, eu tenho dificuldade? Muitas vezes, sem nós compreendermos o Espírito Divino que somos e as nossas múltiplas reencarnações, né? Nós não entenderíamos por que isso ocorre. E como sempre, o nosso desejo é eliminar. Quantos? Milhões. Posso dizer até bilhões de espíritos
que, nos seus compromissos reencarnatórios, selaram decisões de atos de amor, de afeto, de compreensão e de perdão ela tivesse junto a quem encarnados. Mas preferem separarem, achando que se mudarem de tetos em comum, resolve os problemas do espírito. E quantas separações, quantos abandonos, quantas deserções, esses corações angustiados por não compreender, não ter força, não ter ainda na intimidade determinação de amar incondicionalmente, de perdoar incondicionalmente. E aí continua esses sentimentos de animosidade. E quantas vezes ainda até hoje, quantos ainda acham que se tirar a vida daquela pessoa resolve o problema? Amados, quão difícil é talvez o comentário que eu vou fazer. Perdoam-nos os espíritos a qual eu vou mencionar. Não é para julgá-los e nem criticá-los, mas é para nós entendermos ainda o predomínio dessa não compreensão de amar aquele que nós temos como inimigos. Vocês já imaginaram a extrema dificuldade desses espíritos, nossos irmãos, de poder de destaque no planeta Terra? Novamente, eu peço perdão e desculpa a esses espíritos por mencioná-los, mas é para que nós possamos sentir qual é a nossa parte. Vocês imaginem George Bush e Saddam Hussein? Vocês imaginem Barack Obama e Bin Laden? E assim podemos citar tantos que, achando que eliminando o corpo físico, estariam eliminando as barreiras. Vocês já pensaram dos encontros desses espíritos, o quanto Jesus tem que ajudá-los? E hoje, dentro do nosso coração do Evangelho, nosso Brasil, como têm sido os sentimentos que nós temos permutados entre todos nós? E, pela misericórdia divina que nos concede, não sei se todos, que aqui estão ligados agora com o fio dos nossos pensamentos, com nossos corações, e já puderam participar de um tratamento espiritual, onde, pela misericórdia e o amor de Jesus e de benfeitores dedicados e amorosos, como a equipe do nosso professor Eurípides, que traz as nossas sessões mediúnicas no tratamento espiritual. Espíritos ligados a milênios, ainda carregando esse sentimento de inimigo, de animosidade. Quantas reencarnações já vivenciaram e continuam? Mas e nós? E eu, você e todos aí? Quantos espíritos ainda carregam para conosco a animosidade que estão desencarnados? E que nos espreitam 24 horas por dia, porque nós temos referências energéticas com eles. Nós, um dia, maltratamos, subjugamos, humilhamos, abandonamos, roubamos. E ainda não se desfez esse campo vibratório. Ele continua tendo a referência da nossa intimidade. Mas a hora que eu fizer o que Jesus me pediu aqui, ó, não vou dizer ter para coisa o mesmo afeto, o mesmo amor, mas como eu senti-lo como irmão, orar por ele, rogar aos benfeitores que o ajude,
a cada dia, essas referências energéticas da nossa relação se desfará nas minhas células perispirituais. Ele ficará com a responsabilidade dele também de aprender a me amar. Mas eu só posso ser responsável por mim. Então, meus amados, aproveitando aqui, falando então, que é provável que todos nós temos ainda muitos irmãos com animosidade para conosco, desencarnados. E que sem essa compreensão do esclarecimento de Jesus aqui, nós não poderíamos acolher em nossos corações e não mais chamá-los de obsessores. Quanto nos procuram desesperados, imaginando que, através dos nossos tratamentos espirituais, da ajuda e da intercessão de professor Eurípides, iremos afastar esses espíritos dos nossos campos vibratórios, das nossas atmosferas psíquicas. E nós esclarecemos que nós não fazemos isso. Mas que pelo esclarecimento e o amor, pelo acolhimento e ajuda que lá o professor Eurípides e sua equipe nos concede, nós ajudaremos mutuamente uns aos outros, ao invés de ter esses nossos irmãos desencarnados como obsessores que dificultam a nossa vida, que interferem em tudo que nós vamos fazer. Passam a ser irmãos queridos, ao qual nós devemos afeto, compreensão e desejo do bem. Rogando a Jesus, orando por eles. Porque Jesus pediu aqui, orem, né, para os irmãos desencarnados que adentram os nossos lares. E aí, meus amados, não adianta ter cerca elétrica, ter grade na janela, energético das vibrações amorosas, para o acolhimento, para o amparo e para a assistência, para que nós juntos possamos nos desfazer dessas vibrações de amor, de compreensão, para que possamos nos tornarmos irmãos, sentimentos, desejos. Nossa, bom, como já falta só uns... Se vocês assim permitirem, eu gostaria de ler dentro das instruções dos Espíritos, o item 9, a vingança. Porque é algo ainda que, se nós não nos vigiarmos, ou nós pensando que nós mesmos esperamos, estamos desejando que alguém que nós não gostamos se dê mal. E que aquilo que ele... mais dificuldade ele tiver, mais satisfeito ficaremos. Então, vamos lá, inclusive, né, a vingança. E aí o benfeitor, que na época ajudou o Kardec, Júlio César de Paris, ele diz o seguinte: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos atos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui um indício certo do estado de atraso dos homens a que a ela se dão e dos espíritos que ainda a inspiram. Inclusive ele falou aqui em duelo, porque na época da codificação era muito natural e normal os duelos, inclusive em praça pública, para ver quem matava o outro, né? Então, inclusive, tem vários comentários aqui sobre o duelo. Os duelos hoje não são mais em praça pública com a arma do revólver. Os duelos hoje têm sido num instrumento que é divino, mas conforme a destinação que eu dou, né? Os duelos hoje têm sido nas redes sociais, onde se premedita, se estuda, se analisa, se gasta tempo para revidar, para combater,
para julgar e para criticar, ao invés de acolher, de silenciar e de fazer o melhor. Porque, no fundo, né, o que eu faço melhor do que os outros estão fazendo? Então, por isso que ele falou aqui do duelo. E os duelos hoje não são mais com revólver. São em outros campos vibratórios, né? E aí ele continua. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Olha a profundidade desse esclarecimento. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a esse fatal e cega paixão quase nunca se enviga a céu aberto. E aqui ele vem falar, então, do que tem acontecido nos últimos tempos. Quando ele é o mais forte, cai como fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera ou o ódio. E muitas vezes falamos, né? Ó, sou bonzinho demais, dou certo com todo mundo, eu não tenho nenhum inimigo, mas não pisa no meu calo, não. Porque se pisar no meu calo, entre aspas, né? Se tocar nos meus pontos fracos, ou se tocar em alguém que eu tenho afeto e carinho, eu viro um lixo. Quantas vezes nós vemos isso, né? E aí ele continua, né? Que ele está colocando como mais difícil. Porém, a mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que animam. Então, muitas vezes, não coloca lá como agressor. Veste-se uma máscara e faz de conta que está tudo bem. Mas lá na intimidade, carrega os sentimentos de animosidade. E esses espíritos, né, tomam um caminho escusos. Segue na sombra o inimigo, que nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. O que o benfeitor aqui está esclarecendo? Ainda, será que os nossos corações ainda fazem isso? Aguarda a oportunidade, fica esperando o momento, por exemplo, ou nos familiares, ou no ambiente de trabalho, para falar do outro, para passar mensagem falando o que o outro fez, para tentar, de alguma forma, denegrir a imagem que os outros têm daquele a qual ele não gosta. Então ele fala, quando o seu ódio não chega a tais extremo, atacam então na hora e na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pertas insinuações, habitualmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Então, quando eu criar na minha mente um pensamento em relação a alguém, uma pessoa, eu tenho que sentir o que é que eu estou envolvendo. Porque, ligado por sintonia a esses sentimentos, avoluma-se em relação àquele espírito a quantidade de vibrações, dos efluidos negativos e de estímulos e dificuldades. E aí fala, em consequência, quando o perseguido se apresenta no lugar por onde passou o sopro do perseguidor, expande-se de dar com semblantes frio, em vez de fisionomias amigas e benevolentes, que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhes estendiam, agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sentem-se aniquilados, ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e evitam. Ó, o covarde que se vinga assim,
é 100 vezes mais culpado do que enfrenta o seu inimigo e o insulta face a face. Porque às vezes estou me fazendo, mas procuro, em toda oportunidade que eu tenho, destilar a minha animosidade, o meu veneno, em relação àquele que eu não gosto. E quando isso acontece no seio familiar? E quando isso acontece no ambiente de trabalho? Que aí, aquele em que foi alvo, que aquele outro destilou todo a sua animosidade, a sua dificuldade, criou, estimulou aqueles espíritos que fazem parte das experiências, já de tratá-lo com indiferença. E ele disse, quem faz esse plano é 100 vezes mais culpado. Então, continuando, fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírito que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, serei digno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa sem a caridade. Não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Meus amados, quão profundo é o estudo do nosso Evangelho da manhã de hoje. Que a cada um, na intimidade do seu coração, lute com todos os recursos, rogando aos bons espíritos, a Jesus, que ajude a todos nós a vencermos essas dificuldades de sentimentos que temos ainda com irmãos de caminhadas. Sejam eles consanguíneos, sejam eles no ambiente da sociedade, sejam eles desencarnados. Então, encerrando nosso encontro da manhã de hoje. Vamos pedir a todos que com seus corações abertos, com muito amor, pensamentos a Jesus. Aos mensageiros de luz, amorosos e bons, que cuidam de todos esses lares, de todos esses corações. Amparo, assistência e ajuda para nós vencermos a nós mesmos. E lhe rogamos, Jesus, equipe do nosso professor Eurípides, amorosa e bondosa, que conceda em todos os lares, a todos os espíritos que estão fazendo parte, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, através desses benfeitores amigos, envolva todos os nossos corações, fortificando-nos na perseverança, na determinação, no trabalho incansável da prática do bem, do amor sem escala. E para a nossa lição de hoje, do perdão incondicional. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. Que assim seja, ó amado Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, aqui na terra,
como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que assim seja, Senhor Jesus. Encerrado o nosso encontro da manhã de hoje. Alegria, a nossa gratidão por todos estarem ligados do nossos pensamentos pelas vibrações amorosas dos nossos corações. Que todos nós tenhamos uma ótima semana. Dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo aqui, a partir das 9h30. Se assim, é claro, for a vontade de Deus, nosso Pai. Amados, recebam todos o meu abraço, apesar que ínfimo ainda, o meu amor, o meu afeto. Muito obrigado a todos.